Oi, pessoal. Para esse vídeo, nós queremos falar um pouquinho da lei da gravitação universal de Newton. E a gente quer colocar isso num enredo ou num problema que vai usar, claro, as nossas integrais, mas a gente quer colocar isso num problema onde a gente vai ter que resolver por integração e por coordenadas esféricas. E, bom, na gravitação, em geral, os planetas, os sólidos aí do espaço, eles têm um formato aproximadamente esférico. Então, a gente resolveu modelar o seguinte problema. Se eu tiver aqui um planeta, um sólido muito grande, bem redondo, esférico, de massa m, densidade ΔZ e raio R, tá? O raio aqui é o R, vamos colocar assim. E tiver uma pequena massa, uma partícula de massa na superfície desse planeta, eu quero saber qual é a força de atração gravitacional que esse planeta exerce na massa. Basicamente é isso. E eu sei a lei da gravitação universal de Newton para duas partículas. Então eu vou sair da força de atração gravitacional em duas partículas para integrar tudo no planeta inteiro e vamos ver se a gente mostra uma propriedade super interessante que, bom, os corpos esféricos têm. Vejamos então. O que eu quero fazer? Eu vou pegar aqui um elemento infinitesimal de massa, um retângulo bem pequeno. Esse elemento infinitesimal de massa é um dm, tudo bem? E o ponto que ele está situado é um vetor, que é o ponto P, XYZ. Claro que é um ponto P que pertence à esfera, certo? E, bom, a lei da gravitação diz o seguinte, então, um pedacinho de força que esse elemento faz aqui nessa massa, como são duas partículas, é a constante da gravitação universal G, vezes o produto das massas, m é a partícula que está na superfície do planeta, que coincide com a origem do sistema de coordenadas, dm, dividido pela distância entre as duas ao quadrado. Mas como aqui você já está na origem e aqui é um ponto P, esse daqui é o vetor P, claro que essa distância é a norma de P, o módulo de P. Então eu vou escrever aqui a norma de P ao quadrado. Essa é a intensidade da força. Tudo bem? É a intensidade da força. Mas é claro que se eu tenho a intensidade da força, eu sei que a atração do planeta nesse sólido é para cima aqui. Se eu quiser calcular o vetor força, todo mundo está vendo que a força tem a mesma direção e mesmo sentido, nesse caso, do vetor posição P. Então, o vetor, a intensidade é essa, mas o vetor força, como é que eu posso fazer para colocar o vetor? O vetor simplesmente é uma intensidade vezes o vetor unitário naquela direção e sentido. Então, o vetor de módulo 1 vezes um certo número vai te dar o que você quer. E o vetor unitário é simplesmente o P dividido por P, pela norma de P. Então, no fundo, a intensidade é essa, mas o vetor força é isso aqui. E esse vetor, ora, ele pode ser escrito assim. Veja, é G, M, dm. Eu vou colocar aqui um P, que é XYZ, ótimo. E a norma de P vai ficar ao cubo, certo? O ao cubo vem da onde? Da norma ao quadrado, que é a intensidade da força, pela lei de Newton. E essa norma aqui, porque eu multipliquei tudo por um vetor unitário. Tá bom? Vetor unitário. Então vai ficar a norma ao cubo. E se a norma é a raiz de x2 mais y2 mais e2, isso aqui vai ficar a raiz e o cubo, ou seja, vai ficar elevado a 3 meios. Então, basicamente é isso. Como é que eu faço para achar, então, meu vetor força? Vamos passar para esse quadro, porque ali eu ainda vou escrever alguma coisa. Aliás, vou colocar aqui, eu vou escrever, pronto, não tem problema. Como é que eu faço para achar meu vetor força? Meu vetor força tem 3 coordenadas. E ele simplesmente é a integral dessas 3 coisas. Nota que aqui é uma constante vezes x vezes y vezes z. Então, se você fizer uma integral tripla no sólido df, eu vou chamar esse sólido, por exemplo, de E, da esfera. Então, o meu vetor força é a integral tripla sobre o sólido todo E, da primeira coordenada aqui, que é x vezes essa constante toda. Então, vai ficar a integral tripla de g, m, x, dm sobre x2 mais y2 mais e2 elevado a 3 meios. A primeira coordenada do vetor é essa integral tripla, onde aparece um x aqui, que seria você pegar essa constante e multiplicar. A segunda é a mesma coisa, gmy dm dividido pela mesma coisa elevado a 3 meios, igual. E a terceira
integral no sólido é de GMZ agora, dm sobre a mesma coisa elevado a 3/2. E fecha aqui o vetor. Então, o meu vetor tem 3 componentes, é só eu integrar tudo. Mas uma coisa que eu quero que você entenda aqui, que é bem clara. Veja que a esfera que está colocada aqui em cima, ela é simétrica em relação a x e y. Isso quer dizer o quê? Para cada elemento dm desse lado, você tem um oposto dm desse outro lado, e você vai ter uma outra força aqui, igualzinha. Então, essas duas forças se somam vetorialmente, e 2 a 2 as resultantes são sempre verticais. Então, no fundo, a resultante, é esperado isso, né? A resultante das forças que atrai esse M aqui tem que ser uma resultante vertical. Ou seja, só tem componente em Z. Isso quer dizer que essa componente aqui tem que dar 0 e essa componente aqui tem que dar 0. E como só tem essa componente, o módulo da força é justamente essa integral tripla. E isso é uma coisa muito interessante. Então, o módulo da força, se eu quiser saber o módulo do meu vetor força, a intensidade do vetor, é simplesmente a integral tripla sobre a esfera toda de G, M, Z. E agora aqui, ó, no lugar desse dm, que é um pedacinho de massa da minha esfera, do meu planeta, no caso, eu vou colocar a densidade dx, dy, dz. Porque é a densidade vezes um pedacinho de volume, certo? E vou dividir, claro, pela norma ao quadrado. Desculpa, pela norma ao cubo, certo? Então, essa soma elevado a 3/2. Tá ótimo? Claro que eu posso parametrizar a esfera como um domínio RxY, etc, etc, mas eu quero usar as coordenadas esféricas. Então, uma coisa que eu quero que você acompanhe comigo é o seguinte. Eu vou fazer aqui um outro desenho para ficar mais claro. Veja aqui, acompanha aqui comigo. Uma coisa que eu quero que você acompanhe, tá? Z, Y e X. Eu quero parametrizar essa esfera. Você fala, professor, parametrizar a esfera é fácil, em coordenadas esféricas, etc. Mas calma, porque veja, essa esfera, o centro dela não está na origem. Isso traz um detalhe, uma complicaçãozinha que a gente vai resolver agora. Então, para cada ponto que você tiver da sua esfera, em coordenadas esféricas, você vai ter aqui um certo θ. Você tem aqui um certo φ, que é o ângulo entre o vetor posição e o eixo z, e você tem um certo ρ, que é a distância. Tudo bem? Bom, nós já sabemos, mas não custa lembrar, que o x é ρ, seno φ, cosseno θ, que o y é ρ, seno φ, seno θ, e o z é ρ, cosseno de φ. Ótimo. O que eu quero discutir aqui é quem são os limites de integração para essa esfera que está apoiada aqui na origem. Então, quando eu for integrar, como é que eu faço os limites de integração para pegar o sólido inteiro? Bom, na minha variável θ, me parece claro, é a mais fácil, né? Porque você vai girar o θ de 0 a π sobre 2, porque você tem esfera em tudo. Por exemplo, se você faz de 0 até π, você está pegando só 1/4 da esfera, como se você tivesse cortado uma cunha. Mas não é o caso, é a esfera toda. Então, eu vou escrever aqui que o meu θ varia de 0 até 2π. Ótimo. Depois disso, o meu φ. Presta atenção no φ agora. Para esses pontos aqui mais próximos do eixo z, no eixo z mesmo, o φ começa no 0. E ele vai abrir até dar a volta. Mas uma coisa que você tem que perceber é que o seu φ ele vai no máximo até π sobre 2. Ele não vai abrir mais do que o eixo y, ou mais do que o eixo x, mais do que esse plano em geral. Se ele abrir mais do que π sobre 2, você está atirando para baixo, onde não tem esfera, não tem sólido. Então, uma coisa que é importante é você saber que o φ é de 0 até π sobre 2. De fato, a sua esfera está toda contida no semiplano, onde o z é positivo. Tá bom? Ou não negativo, se você contar aquele pontinho da origem. E, em geral, quando você tem a esfera, né, com centro ali na origem, o seu φ vai até π, porque você dá a meia volta toda. Aqui é até π sobre 2. E, por fim, eu tenho o meu ρ, né? E o ρ, é claro, ele vai do 0 até um certo valor. E é esse valor que eu quero calcular agora. Então, para eu saber o valor máximo do ρ, uma coisa que eu tenho que fazer é, bom, eu vou atirar até a casca esférica aqui, e quando bater na casca esférica, eu tenho que parar. Então, eu vou colocar aqui uma relação que tem a ver com a equação da esfera. Tá?
Veja que o ρ ele vai de 0 até bater na esfera, tudo bem? Na casca. Então eu tenho que chegar até a casca esférica e eu vou colocar a equação da esfera para ver se me dá, quando eu chegar na fronteira ali, para ver se me dá uma relação boa. Então lembrando aqui, a equação da esfera, eu vou escrever equação da esfera, tá? Só da superfície, só da casquinha. Então a equação da esfera nesse caso é x2 mais y2 mais, veja que o z está deslocado r para cima, certo? Então você faz z menos a coordenada do centro em z, que é r. As coordenadas são 0, 0 e r. Então é x menos 0, y menos 0 ao quadrado, z menos r ao quadrado. Tudo isso igual a r ao quadrado. Esse é o primeiro fato. Então vou desenvolver aqui rapidamente, vai ficar x2 mais y2 mais z2 menos 2zr mais r2 igual a r2. Primeira coisa, aqui já cortou. Segunda coisa, esses 3 aqui ao quadrado é justamente a distância da origem ao quadrado, que é o ρ ao quadrado. E por fim, eu vou colocar igual a 2zr, porque tem menos e para cá tinha 0, eu vou passar para o outro lado mais. E agora eu vou colocar o meu z, certo? E o meu z eu vou colocar 2r vezes o z aqui, no lugar do z eu vou colocar ρ vezes o cosseno de φ. E olha que legal, esse ρ aqui cancela com esse, porque o ρ, no nosso caso, bom, o ρ é positivo, né? E você vai ter que o seu ρ na superfície esférica, ele vai até 2r vezes o cosseno de φ. E esse é o limite de integração em ρ máximo, certo? 2r, 2 raios da esfera vezes cosseno φ. Então vou escrever isso daqui aqui, 2r cosseno φ. Ótimo, então agora você já pode fazer aquela integral na esfera. Então vamos lembrar que a intensidade da minha força F, eu vou escrever aqui, é a integral tripla sobre o sólido daquele monte de coisa. Gmz, delta zero, dx, dy, dz, sobre a norma elevado a 3 meios. E agora eu vou escrever isso tudo aqui nas novas variáveis em coordenadas esféricas, tá bom? Então a intensidade da minha força, eu vou colocar aqui, é a integral primeiro, de 0 a 2π em θ, depois de 0 até π sobre 2 em φ, e por fim em ρ, de 0 até 2r cosseno de φ. E eu estou integrando o quê? Isso tudo, veja. Então eu vou colocar Gm no lugar, bom, vou botar o delta zero, que são as constantes. Agora no lugar do z, eu vou escrever a variável z, que é ρ vezes cosseno de φ. Vou escrever o determinante do jacobiano, ρ ao quadrado vezes o seno de φ. Lembra que o determinante do jacobiano das coordenadas esféricas é ρ ao quadrado seno φ, tá? Não pode esquecer o determinante do jacobiano. Muitas vezes você faz tudo certinho e lá esquece isso. A conta fica mais difícil às vezes. Bom, dividido por essa soma aqui desses 3 ao quadrado é simplesmente ρ, certo? Ao quadrado. Se isso aqui é ρ ao quadrado elevado a 3 meios, isso aqui dá ρ ao cubo. E finalmente, eu estou integrando em dρ, depois em dφ e depois em dθ. Então, montamos o problema, parametrizamos aquela esfera em coordenadas esféricas, colocamos a integral, mudamos a variável, incluímos o determinante do jacobiano, agora é só fazer a conta. Tudo bem? Desde a nossa motivação toda, a dedução do problema, quando chega aqui, respira e vamos só fazer a conta, porque aquela parte de modelar o problema acabou. Vejamos então, eu vou passar aqui o G, M, delta zero. Vou integrar logo em θ, que vai dar 2π. Vou cortar esse ρ ao cubo com esse ρ ao cubo que está aqui em cima. Vou integrar de 0 até π sobre 2. Vai ficar cosseno e seno, certo? Da integral de 0 até 2r cosseno de φ. Eu vou botar aqui cosseno, seno. Finalmente, dρ, dφ. Nota que essa função aqui é constante com respeito a ρ. Então a integral vai aparecer um ρ multiplicando. Tá? Isso aqui é igual, claro. Aqui é igual também. Gm, delta zero, 2π. Essa integral primeiro eu vou repetir. 0 até π sobre 2. Cosseno φ. Seno φ.
vezes ρ desse limite até esse. Bom, mas ρ de 2r cosseno até zero é justamente 2r cosseno. Essa integral é trivial. Tudo bem? E dφ. Tá ótimo? Tá acabando já. Eu vou passar esse 2r para lá. Vou afastar aqui e vejamos como é que vai ficar a nossa conta. Ó. Rapidinho. Então, essa integral vai ficar g m delta 0, 2π, vezes o 2r, que estava ali, o 2 raio da esfera. E eu estou integrando agora de 0 até π sobre 2, cosseno ao quadrado de φ, vezes o seno de φ, dφ. Tá ótimo? Bom, essa integral ela até brilha assim, pedindo para você fazer uma substituição de variáveis, né? Se ela tivesse voz, ela gritava, uma substituição. U igual a cosseno de φ e du. Ou menos du igual a seno de φ dφ. Certo? Então é bem elementar que você tem que usar essa substituição de variáveis. E a última coisa, claro, se o seu φ, vou fazer o φ e u aqui. Se o seu φ vai de 0 até π sobre 2, o cosseno de 0 dá 1 e o cosseno de π sobre 2 dá 0. Então o seu u vai de 1 até 0. Vamos terminar já já. Gm delta 0, vou colocar aqui 4πr, da integral de 1 até 0, de u ao quadrado, vezes menos du, tá bom? Vou botar esse menos aqui do lado da integral, menos. E é claro que esse menos você vai tirar colocando a integral de 0 até 1. Então eu já vou tirar logo, rapidinho aqui. Vou colocar a integral de 0 a 1 e vou tirar esse menos. E ficou a integral de u ao quadrado. Que maravilha, de 0 a 1. Como essa integral aqui é u ao cubo sobre 3, de 0 a 1, isso tudo tem que dar 1/3, tá, pessoal? Essa integral toda. Eu vou deixar detalhes para vocês porque também é trivial. E isso daqui, finalmente, ó, 4/3 de π. Vamos colocar 4/3 de π. Eu vou colocar um R aqui, desse canto. Vou colocar a densidade, um G e um M. Essa é a força gravitacional, finalmente. Aí você se pergunta, tá, professor, mas 4/3 de πr, eu sei que é o volume da esfera, é 4/3 de πr ao cubo. Então, por que não? Vamos completar aqui para a gente ver com esse volume, com essa densidade, como é que fica a massa. Se eu multiplicar por r ao quadrado em cima e por r ao quadrado embaixo, a expressão fica igual. E agora você tem volume da esfera vezes a densidade da esfera, que é a massa da esfera. Então a massa, vamos dizer, do seu planeta grande, eu vou colocar G, vou colocar a massa aqui, o mzinho, dividido pelo raio ao quadrado. E isso é um resultado super legal. Por quê? Porque você tem G vezes a massa do planeta todo, a massa da partícula, dividido pela distância entre a partícula e o centro de massa, e o centro da esfera ao quadrado. Então, o que eu quero te dizer com isso? Essa força aqui é exatamente a mesma força que você teria se toda a massa do seu planeta tivesse concentrada no seu centro de massa. Então, voltando aqui para o meu desenho, se eu tivesse, aqui no caso da minha esfera, toda essa massa concentrada aqui no centro, a uma distância r, a força seria igual. Esse fenômeno acontece porque a distribuição de massa ela é esferossimétrica. Então, quando dá uma esfera, acontece. Se você tivesse uma casca esférica oca, também aconteceria. E é uma coisa super legal. Muitas vezes você também tem outro fenômeno, que seria uma bola carregada, com uma densidade de carga toda superficial, toda constante. O campo elétrico que ela exerce, enfim, a força elétrica com que ela atrai outra carga, etc. Se ela estiver carregada, né, se a densidade estiver constante, é como se a carga toda estivesse concentrada no centro. Dá na mesma, é o mesmo raciocínio. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado tudo claro. Espero que você tenha gostado do nosso resultado, que de uma certa maneira é surpreendente e não dá certo para qualquer sólido, aliás, para quase nenhum sólido. E que, bom, você aproveite para fazer integrais triplas e as mudanças de variáveis em coordenadas esféricas com afinco para ficar craque. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.